E aí, galera, estamos aqui para mais um vídeo dessa vez para continuarmos o nosso estudo de França moderna, né? E desta vez nós vamos falar das complicações aí da dinastia Bourbon, né? Nem tudo são flores, a dinastia Bourbon que conseguiu, né, ter aí alguma tranquilidade maior em relação à guerra de religião, mas que vai passar por percalços aí no século XVII. Tá? Então, vamos falar disso tudo, mas antes, você vai se inscrever no canal agora. Se inscreve que eu espero. Não, brincadeira. Pode sim, mas se inscreve. Se inscreve aí, cara. Se inscreve. Se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Compartilha com a galera, dá o seu like, né, e comenta o que tá achando dos vídeos. Então vamos embora. Quais são as complicações, né? Voltando aqui um pouquinho, eu falei para vocês, né, o que aconteceu? O nosso Luís XIII, ele foi, né, ele assumiu o trono assim que o Henrique IV foi assassinado. Só que o Luís XIII ele é muito novinho. E aí vai acontecer o início da política dos cardeais, onde a gente teria tutores, né, regentes católicos, né, os cardeais católicos assumindo o trono, né, e também treinando, né, e tutelando os reis, né, da dinastia de Bourbon até que eles atinjam a maioridade para governar. É o que vai acontecer com o Richelieu, né, o tutor atual, que na prática é o cara que governa a França. Mas o problema é o seguinte, pessoal, e aqui as várias animações, o problema é o seguinte, muitas pessoas não vão curtir nem um pouco o que está acontecendo, né? Os aristocratas da França não curtem as tutelas, né? Essas regências católicas. Primeiro, né? Pode ser que existem, né, vários aristocratas que são huguenotes. E esses huguenotes se sentem muito ameaçados com regências diretamente católicas, né, governando esse país, né? Então essas pessoas vão fazer oposição a essas tutelas. Segundo, mesmo os aristocratas neutros, né, que não são nem católicos nem huguenotes, essas pessoas têm medo, né, dessa interferência católica, né, principalmente no quesito burguesia, né? Pô, vai que essa galera, né, queira aumentar os privilégios, né, do primeiro estado, que é o clero, né, e a gente, burguesia, tenha que arcar com os custos, né, do clero. Então a gente vai ter esses dois fatores, fator huguenote, fator burguesia, né, fazendo com que a aristocracia não curta as tutelas católicas, beleza? Então a gente vai ter os nobres organizando revoltas, olha que doideira, né? Os nobres organizando revoltas contra a Igreja Católica, as chamadas frondas, tá? As frondas são as revoltas aristocráticas, né? Revogando aí a queda dos tutores e, enfim, que outras personalidades assumam, mas não diretamente ligadas a Icar, tá? E a gente vai ter também alguns camponeses, alguns trabalhadores urbanos que também não gostavam das tutorias aí, né? Das tutorias, dos tutores, né? Dessa política dos cardeais e vão organizar as revoltas chamadas Jacqueires, né? Ou Jacqueires, enfim, não sei muito bem como pronunciar. Meu francês não é, meu francês não é nada, né, cara? Então, né? Enfim, mas são revoltas populares, né? E revoltas dos camponeses contra a regência do Richelieu, beleza? E além disso, cara, para piorar a situação da França, a França vinha vivendo um momento de guerra de religião, aí parou as guerras, mas aí assumiu os tutores católicos, aí vem revoltas aristocráticas, revoltas camponesas, e para piorar tudo, a França vai se envolver em uma guerra, a chamada Guerra dos 30 Anos, né? Eles são muito criativos para dar nome para as guerras, né? Tem a Guerra dos 100 Anos, tem a Guerra dos 30 Anos, tem a Guerra dos 7 Anos, né? São muito criativos os franceses, né? Toda guerra que eles se envolvem tem um nome nada criativo, mas tudo bem. O que vai acontecer? A Guerra dos 30 Anos vai ser basicamente uma guerra de disputa por poder e território. Ah, Bruno, me conta uma novidade. Toda guerra é assim. É, claro. Mas essa aqui, ela é muito interessante. Por quê? Porque ela vai opor, né, aí a Europa. Ela vai dividir a Europa em duas, tá? Vai ser uma guerra bem interessante que não consta na maioria dos livros didáticos e que ela é muito importante para o que vai acontecer no século XVII, tá, pessoal? Então, basicamente, a gente tinha aí na União Ibérica, né? Lembrando que a partir de 1580 a Espanha e Portugal tornam-se um país só, né? No que a gente conhece como o governo conjunto da União Ibérica, né? A coroa conjunta, onde a gente vai ter os territórios, né? Todos os territórios ibéricos pertencendo à coroa da Espanha, né? A coroa
que é da dinastia de Habsburgo, tá? E além da União Ibérica, existe um outro país que também tem aí a coroa de Habsburgo, a casa de Habsburgo no comando, que é a Áustria, tá? E sabe o que que os Habsburgo têm em comum? Todos eles são católicos, e todos eles são católicos fervorosos, tá? E todos eles também têm ânsia por controlar novos territórios, beleza? E aí o que, que vai acontecer? O Sacro Império Romano Germânico, nessa época, a gente viu isso lá na aula de reformas religiosas, ele passava por um momento de permissão para que o príncipe daquele distrito, daquele, enfim, daquele território, né, pudesse escolher, né, qual que seria a religião oficial, tá? Então, as várias instâncias, né, os vários estadinhos, né, do Sacro Império Romano Germânico, digamos assim, que era descentralizado nessa época, eles podem escolher qual que vai ser a religião. Então é a política de um príncipe, uma religião. Se o príncipe for católico, a gente vai ter aquele lugar tendo a religião católica como oficial. Se o príncipe for luterano, a religião luterana. Se ele for calvinista, calvinista. Beleza? E aí o que, que vai acontecer? A União Ibérica mais a Áustria vão utilizar isso como argumento para tentar recuperar, né, esses territórios. Tá? A Áustria e a União Ibérica vão querer pegar os territórios do Sacro Império Romano Germânico e o argumento, a desculpa é nós precisamos derrotar os protestantes. Tá? Então eles vão focar naqueles territórios que seriam então protestantes. Beleza? Que os príncipes eram protestantes. Tranquilo? E aí o que, que vai acontecer? A França não vai gostar nada disso, tá? A França vai ver isso como uma decisão política, tá? Eles vão achar que é só uma desculpa esse motivo religioso, né? E aí a gente vai ter a França se unindo à Inglaterra dos Stuart, né? A Suécia e a Holanda contra a União Ibérica e a Áustria, nisso que ficou conhecido como a Guerra dos 30 Anos, tá? A União Ibérica vai cercar a França, mas a França está muito potente, tá, pessoal? A França vai se destacar bastante nessa guerra e aí a gente vai ter a vitória francesa, tá, da maioria das batalhas, levando aí a independência dos Países Baixos, tá, independência da Suíça e enfim, a queda generalizada da Espanha, da União Ibérica como um todo, levando também à restauração de Portugal, assunto que a gente vê lá na aula de União Ibérica, né? E a gente não comenta muito qual é o motivo, né, por trás de toda aquela derrocada espanhola, como que a Espanha começou a decair tanto. Aqui está o motivo, é a Guerra dos 30 Anos, é esse poderio francês que faz com que a Espanha tenha que retroceder, né? E a gente vai ter então a restauração de Portugal. A Espanha nunca mais prestou, tá, pessoal? A Espanha aí começando a ficar em segundo plano desde o século XVI e aqui no século XVII confirmando isso, né? Teve ali um breve suspiro com a União Ibérica, mas agora no século XVII e passando para o século XVIII, a Espanha decaindo bastante. E aí a principal característica, a principal consequência dessa Guerra dos 30 Anos vai ser o fortalecimento da França e, é claro, o fortalecimento da Casa de Bourbon, tá? E a gente vai ver como que vai progredir essa situação nas próximas aulas com a Guerra de Sucessão Espanhola, tá? Mas, basicamente, a gente vai ter daqui para frente a Era dos Luíses. Então, como eu falei para vocês, o Luís XIII, ele de 1610 a 1643, né? Que no início enfim, a gente tinha a regência, né, do Turtor Richelieu. Depois, o Luís XIV, o Rei Sol, né? Ali de 1643 a 1715, que ele vai ter antes como tutor o Mazzarino, o Luís XV e o Luís XVI, tá? Que vai ser o rei que vai cair, tá bom, pessoal? Mas isso é assunto para as próximas aulas, né? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado o estudo de vocês. Então, vai agora para a aula de absolutismo francês, que é a próxima. Tem aula aí no canal, é só tu procurar que você acha, beleza? Beijão, valeu, é nóis!